tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um encontro, a mais uma temática da nossa formação religiosa para a Crisma, na qual vocês estão se preparando para receber o sacramento, este sacramento de missão, este sacramento que torna o ser humano capaz, de enfrentar e dar testemunho da sua fé no meio da sociedade, engajado em alguma atividade pastoral, em alguma atividade que a igreja necessita da sua presença. Bom, hoje nós vamos tratar sobre uma temática que está presente no nosso cronograma de temas, que é a igreja na América Latina. Veja bem, a primeira coisa que nós devemos ter é a consciência de que nós somos homens e mulheres latino-americanos. Nós estamos aqui inseridos, nós somos nativos do continente sul-americano, todos nós nascemos aqui, somos provenientes dessa região. E aqui nós recebemos, obviamente, nossas primeiras instruções aqui, através dos nossos antepassados, da nossa família. A gente escutou falar do cristianismo, sobretudo o cristianismo falado, pregado e vivenciado na ótica católica. Todos nós somos católicos, portanto, o cristianismo que nós estamos inseridos e que a gente foi introduzido é, na verdade, o catolicismo. Veja bem, o catolicismo ele não é proveniente da América Latina. O catolicismo como religião, como uma fé, ele veio com os colonizadores, juntamente com a colonização aqui da América, da América Central, da América do Sul, especialmente aqui também o nosso Brasil. E quando se fala de América e se fala também de colonização, é bom lembrar que os povos que nos colonizaram foram dois povos, especificamente dois países. No nosso caso, o Brasil foram os portugueses e o restante da América foi, portanto, os espanhóis. Então, desses dois povos, desses dois países, nós herdamos também a questão religiosa, o aspecto cristão, a nossa fé cristã religiosa, certo? Por isso que é bom a gente entender e compreender que a nossa tradição católica, apesar de sermos uma igreja católica apostólica romana, porque nós devemos obediência, estamos ligados à igreja de Roma, que é o centro da nossa igreja, mas nós temos as nossas características, nós temos as nossas origens. E veja bem que quando os cristãos católicos que vieram, os padres, os religiosos e também os personagens, as pessoas os exploradores, vamos dizer assim, que muitos ou na grande maioria todos eram da linhagem católica, eles na verdade quando chegaram aqui, os padres, os religiosos, eles encontraram um povo, eles encontraram pessoas. Essa terra ela não era uma terra vazia, era uma terra que tinha pessoas, tinha pessoas que estavam vivendo aqui. E segundo a história, eram povos que não tinha nada a ver com os europeus, estavam ligados com a ascendência da Ásia, São povo que vieram da Ásia, provenientes da Ásia. Que aí nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos nossos nativos, que são os povos indígenas. Os povos indígenas, eles, na verdade, tinham as suas religiões, eles tinham as suas crenças, eles tinham as suas manifestações religiosas. Então não eram povos vazios, não eram povos totalmente desvaziados quando se fala de fé. Claro que não era a fé cristã, claro que não era a fé em Jesus Cristo. Ok, isso aqui é bom a gente entender, para a gente poder até entender como é a nossa fé e como nós crescemos como católicos, como cristãos católicos. Tá certo? Então vamos lá. Igreja na América Latina é a nossa temática. Aqui na primeira página eu trago esta imagem representativa dos nossos povos aqui da América Latina, sobretudo o Brasil,
certo? Veja bem, antes da gente adentrar nessa temática, é bom lembrar, quando se fala de América Latina, o que é América Latina? América Latina são os países que falam a língua ascendente, a língua proveniente do latim. Latina, latim. Quais são as línguas provenientes do latim? Nós temos aqui o português, né? Português que veio de Portugal, depois nós temos aí o português, né, meramente brasileiro, com características linguísticas e da linguagem meramente brasileira, e nós temos aí a língua espanhola, né? A língua espanhola, que é a maioria dos países latinos que fala, desde a América Central até o Uruguai, até a Argentina, que é os últimos países aqui embaixo que fazem divisa com nós brasileiros, ok? Então, por isso é chamado América Latina, que é a América que fala a língua de origem que vem da raiz do latim, ok? Então, vamos lá. Bom, pré-história da Igreja na América Latina. A população índia, entre aspas, aí, né, como vocês estão vendo, das Américas, Ameríndia, né, é descendente de povos que vieram do nordeste da Ásia através do Pacífico. Essa aí é a história, né, a pesquisa de como esses povos chegaram aqui nessa região, né, e aí os colonizadores, juntamente com os religiosos que chegaram, já encontraram esses povos por aqui, certo? Eles não eram da Europa, eles vieram, não é, por outro caminho, de outra descendência. Então, sua cultura, portanto, vem do leste, né, da cultura oriental, dos povos orientais. É por isso que os europeus de cultura ocidental nunca conseguiram entender os povos, né, os índios das Américas, porque eles tinham culturas diferentes. Eles eram pessoas de uma outra região, eles eram provenientes da região oriental. E os portugueses e os espanhóis vieram da região ocidental. Então nós temos aí uma divergência, contra os povos, aqueles que aqui estavam e aqueles que estavam chegando, que eram os colonizadores. Então, a proto-história da Igreja Latino-Americana. O cristianismo da América Latina chegou trazido pelos portugueses e espanhóis. Eu já acabava de falar isso para vocês, que quem nos colonizou e quem nos trouxe a fé cristã católica foram os portugueses e os espanhóis. Um cristianismo de conquista, guerreiro, de luta contra os infiéis não cristãos. Foi com esta mentalidade que vieram para conquistar e evangelizar as Américas. Veja bem, no início nós tínhamos esse cristianismo desbravador, conquistador, ou seja, aquele que veio para converter aquele que era infiel, lutar contra o infiel. Por quê? Porque o cristianismo, quando sai da Europa, ele já vem com essa característica, até porque lá também teve essa história de conquista, essa história de luta, de guerra entre os povos. E aí, quando ele se expande para outras regiões e aqui para a América, ele também vem com essa característica. Por isso que os cristãos, os primeiros cristãos que chegam aqui, eles começam a fazer essa luta, essa guerra, porque eles queriam converter as pessoas de outras denominações, aquelas que aqui estavam, porque eles tinham uma mentalidade de que quem não era cristão era infiel, era infiel à fé. Por isso eles tinham que fazer essa luta. Okay? Claro que com o passar do tempo isso vai mudando, isso vai ganhando uma nova característica. Mas no princípio, no cristianismo, que veio com a colonização, logo no início carregava essa característica, ok? E isso juntava com os colonizadores que tinham apenas interesses de riqueza, que eram os portugueses e espanhóis, e junto com eles ganha também essa configuração os religiosos, que vieram, portanto, cristianizar os índios, as pessoas que aqui estavam. Então, aqui é interessante a gente entender essas três realidades, que aí marcaram muito bem
a configuração e a característica do cristianismo aqui na América Latina. Primeiro nós temos que entender a seguinte situação, que é a primeira parte, que é a chamada Cristandade das Índias, sob o domínio espanhol e português, de exclusividade católica e de capitalismo mercantil. Essa aí é a primeira parte, né? É uma exclusividade, como eu já falei, dos dois países colonizadores, que é a Espanha e Portugal, e com a exclusividade católica, ou seja, todos eles eram católicos, todos eles tinham a fé católica. E a segunda parte é a chamada crise da cristandade das Índias e a situação do novo pacto neocolonial. Aqui é interessante a gente entender que é sob o domínio anglo-saxão, que primeiro foi pela Inglaterra e depois pelos Estados Unidos, né, de dependência do capitalismo industrial e da presença sempre crescente do protestantismo, primeiro o europeu e depois quase exclusivamente o protestantismo norte-americano, até aparecer o pentecostalismo e as seitas fundamentalistas. Veja bem, essa parte aqui, essa segunda parte, ela é interessante a gente entender por quê? Porque os católicos, posteriormente, a partir depois dos anos 50, sobretudo, aqui na América e no Brasil, os católicos e a Igreja Católica, boa parte, né, das ramificações católicas, começa a ganhar uma configuração de um novo vigor característico disso que veio dos Estados Unidos, né? Que aí vai nascer os grupos renovados da Igreja Católica, que aí deu a origem aos grupos da renovação carismática. Preste atenção que isso aqui é interessante, né? Só que isso aí não vai acontecer diretamente a partir dos anos 60, mas isso vai começar a acontecer no final dos anos 80, anos 90, né? Porque anos 60 até os anos 80, metade dos anos 80, nós tínhamos uma igreja mais inserida, não é? Estamos aí a questão da teologia da libertação, não é? Que foi um crescimento importantíssimo para a Igreja Católica, com muito vigor e fervor, embora com muitas críticas de outras alas, sobretudo das outras alas católicas que estavam surgindo, começando a surgir, inclusive essa que tinha uma característica do neopentecostalismo, certo? Vale lembrar que o neopentecostalismo é de característica protestante, não é, de evangélico protestante, mas que os católicos também eles vão ganhar essa característica com o passar do tempo, de forma que hoje nós temos muito presente, não é, nos grupos católicos, né? Temos presente na igreja e reconhecida pela igreja, né? E a terceira parte é a crise da dependência capitalista e a passagem para uma situação pós-capitalista. É uma outra realidade em que as pessoas da América Latina começavam a viver. O capitalismo entrando em crise, não é? E as pessoas apostando em outro tipo de realidade, como, por exemplo, o socialismo, né? O pós-capitalismo aqui, quando estamos falando da questão do socialismo. É bom e interessante também a gente entender que a questão religiosa, os fatores religiosos, a fé das pessoas, elas estão também muito influenciadas com a realidade social, né? Pelas crises, né? E pelas mudanças que acontecem no meio social, seja ela no âmbito do Estado, né? Seja ela no âmbito da política e até da economia, né? A gente nunca vai esquecer isso, né? A ponto, por exemplo, de criar grupos religiosos que não estão ligados nem com uma nem com outra, ou seja, é uma realidade mais voltada para uma fé livre de influências econômicas, de influências sociais e políticas, né? Grupos que não tem nada a ver, que não se envolve com nenhuma e nem com outra, né? Então, essa realidade, esses três eixos aqui, ó, são os eixos presentes, né, que foram presentes e marcantes para a formação do catolicismo na América Latina. De forma que o catolicismo que nós temos hoje, ele tem essa característica, ele carrega essa característica, essa mesclagem da realidade que nós vivemos
na América Latina, com todas as situações que nós passamos, né? De sofrimento, de opressão, não é? De forma que tudo isso também arremeteu uma configuração para a nossa fé católica, né? Então vamos lá. Bom, então aqui eu passei para vocês de forma muito geral e muito rápida, porque é um tema muito complexo e a gente não vai se aprofundar muito nessa temática, porque são muitas coisas para a gente analisar. O objetivo aqui é a gente mostrar para vocês que existe uma realidade católica latina, né? Uma igreja católica latina que tem a sua característica própria, né? Obedece à igreja, está ligada à igreja universal, mas que tem a sua característica, né? Tem o seu jeito de lidar, o seu jeito de manifestar a sua fé, o seu jeito de manifestar de se reunir, não é? Através das orações e da manifestação dentro dos cultos, né? Dentro das celebrações, carregado dessas características, né? Muito mesclado. É interessante a gente entender, ok? Então, aqui eu vou deixar uma tarefa para vocês, como sempre deixo, né? Desta vez vou deixar a tarefa com a seguinte configuração. Eu quero que vocês contem a sua história, né? A sua história como uma pessoa católica, né? Você vai contar a sua história, né? Se a sua família é uma família católica, de tradição católica, né? Como você se sente como cristão católico, qual é a sua vertente católica, você se considera uma pessoa tradicional, conservador, liberal, moderado, ou é mais voltado para uma condição pentecostal? Pentecostal que eu estou falando aqui é carismático, né? Você tem essa inclinação, como é a sua característica? Você já parou para pensar qual é a sua característica, né? Qual é a sua inclinação como católico? Você é conservador, você é tradicional, né? Você é liberal, moderado, ou você tem uma linha mais mais renovada, né? Mais voltada para o pentecostalismo? Como que você é? Então você vai gravar um vídeo de no máximo 5 minutos, não precisa ser 5 minutos, mas até 5 minutos, contando a sua história, né? Por que você é católico, qual é a influência, quem te influenciou, você se sente feliz como católico, não é? E como você se considera, qual é a sua linhagem como católico? Repito, né? Você é tradicional, você é conservador, você é liberal, você é moderado, né? Você é mais voltado para uma condição carismática, como que você é? Né? Quero que você conte a sua história, cada um de vocês irá gravar aí um vídeo e postar no grupo do WhatsApp da Crisma, que é lá que eu vou acompanhar vocês, certo? Esse é o trabalho de vocês, essa é a tarefa que vocês irão fazer, né? Lembrando que você é um homem e uma mulher americanos, né? Vocês são americanos, vocês são latino-americanos, nós somos latino-americanos. E você como latino-americano, como é que é a sua fé? Como que você é como católico? Então você vai contar a sua história, gravar um vídeo e postar no grupo, ok? Ficamos por aqui, nos encontramos em uma outra oportunidade nesta formação religiosa. Grande abraço a todos e fique com Deus.